Comunica bem é um bom líder. Quem comunica bem, trabalha bem em equipe. Quem comunica bem, sabe expressar as suas ideias. Percebe como, se a gente quer crescer profissionalmente, é fundamental a gente usar a comunicação como a nossa aliada? É fundamental a gente saber o momento certo de falar? Porque comunicação, além de tudo, é saber o que falar, como falar e quando falar. Porque se a gente comete um equívoco em uma dessas três, a gente pode pôr tudo a perder. A comunicação certa no momento errado gera ruído. A comunicação certa no canal errado gera ruído. E a comunicação com muita informação, mas passada de uma forma equivocada, também gera ruído. Começando mais um Falas que Conectam e hoje a gente começa 4 episódios que a gente vai falar sobre o poder de comunicação e o posicionamento. Se você é daquele time muito potencial, mas pouco resultado, as pessoas não acabam te reconhecendo por conta da falta de posicionamento, porque você ainda não faz da comunicação a sua maior aliada, fica comigo, porque a gente vai mudar toda essa questão com 4 encontros especiais aqui no Falas que Conectam, porque eu acredito que a comunicação, ela transforma, constrói pontes e gera conexões. Para a gente começar o episódio de hoje, a gente tem que entender por que a comunicação ela é tão importante. Hoje a gente vive bombardeado por milhares de informações, né? Rede social, e ela vem de todos os cantos agora aí com a inteligência artificial, mas nada substitui isso aqui, ó. O nosso olho no olho. Se a gente quer gerar conexão com uma pessoa, se a gente quer fazer com que aquela pessoa realmente compreenda a nossa mensagem, é fundamental a gente fazer uso de ferramentas de comunicação. O grande problema é que muitas vezes as pessoas pensam da seguinte forma: ah, Fabi, eu falo, eu me comunico. E é justamente aí que mora o grande problema. A gente fala, não quer dizer que a gente se comunica. Comunicação nunca é sobre a gente, comunicação é sempre sobre o outro. O que eu quero entregar para o outro? Qual a mensagem que eu quero que o outro entenda? E para isso é fundamental eu fazer uso do conjunto da comunicação. Porque comunicação mesmo, só 7% é o nosso verbal, ou seja, aquilo que a gente fala. O restante vai vir da nossa linguagem corporal, da nossa entonação de voz e até daquele silêncio, da pausa estratégica que a gente pode fazer para gerar conexão com o outro. Sabe quando eu faço uma pergunta e o outro espera um pouco para responder? Eu estou gerando conexão. Ele está assimilando a minha pergunta para poder pontuar. Esse seria o modo ideal. As pessoas conseguem fazer isso? Não, porque quando o outro está perguntando, você nem tem o tempo de assimilar a pergunta do outro, a resposta que ele vai dar, porque você já está preocupado em colocar uma outra pergunta na sequência, em colocar a sua opinião, em colocar o seu posicionamento. E o nosso posicionamento a gente conquista através de estratégias de comunicação, através da conexão, de fazer com que o outro queira te ouvir. E a gente tem mais uma questão muito importante nos dias de hoje: o tempo. As pessoas não têm todo o tempo do mundo para te ouvir, para entender realmente qual é a sua mensagem. O tempo é isso aqui, ó. Por isso eu preciso ser claro, objetivo e efetivo na minha mensagem. Então, Fabi, essa tal de comunicação, ela é difícil, não é? Ela não é tão fácil assim como a maioria das pessoas imagina. Eu tenho que te dizer que ela não é tão fácil porque ela é cheia de armadilhas. Quando a gente fala o óbvio, o outro fala: ah, mas vou falar isso é tão óbvio. Pode ser óbvio para você, não é óbvio para o outro. Por isso, o óbvio precisa ser dito. Mais que isso, já que o outro não sabe nada, então eu vou explicar tudo.
Também não. Você vai colocando aos poucos a informação, para que realmente o outro consiga ali entender qual é o caminho da sua mensagem. E crie curiosidade nele também, para que ele tenha interesse em te perguntar e saber mais. E aí são os dois erros que as pessoas cometem. Ou não falam o óbvio, porque acha que o outro já sabe, ou fala demais e daí é aquela pessoa prolixa que cansa. Então, preste atenção. Será que o óbvio você está falando? O outro está te compreendendo? Você está percebendo a necessidade de informação que o outro tem? Comunicação é isso, é perceber o que o outro precisa. Comunicação é empatia, é sempre sobre o outro, nunca sobre você. E mais que isso, vá em doses homeopáticas. Não derrame tudo de uma vez só. Sabe aqueles áudios enormes que a gente recebe de 5 minutos? Um verdadeiro podcast? Calma. Ouve primeiro. Você gostaria de ouvir aquela mensagem de 5 minutos que as pessoas colocam em 2 vezes? Não. Então, se você não gostaria de receber esse áudio, por que você anda mandando? Você vê quantos ruídos de comunicação a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, a gente acaba muitas vezes mandando uma mensagem equivocada, às vezes uma vírgula errada, a gente acaba cometendo um erro de comunicação, a entonação vem errada. Então, se você coloca lá a sua mensagem em caixa alta, parece que você está gritando com o outro, mas na pressa, né? Foi assim mesmo. Às vezes uma interrogação no lugar de uma exclamação dá uma outra conotação. Então, são sempre esses detalhes que a gente tem que estar atento, não só da forma como a gente fala, mas também como a gente escreve. Então, tenha carinho com essa moça chamada comunicação. Ela pode ser a sua grande aliada da vida e cada vez mais o mercado de trabalho vem mostrando isso. Pesquisas recentes apontam que o mercado de trabalho, se tiver 2 profissionais com as mesmas competências técnicas, o recrutador vai escolher aquele que se comunica melhor, que tem mais habilidades socioemocionais, as chamadas soft skills. E por que isso? E eu acredito que comunicação é justamente a gente fazer o elo dessas habilidades socioemocionais. Quem comunica bem é um bom líder. Quem comunica bem trabalha bem em equipe. Quem comunica bem sabe expressar as suas ideias. Percebe como, se a gente quer crescer profissionalmente, é fundamental a gente usar a comunicação como a nossa aliada? É fundamental a gente saber o momento certo de falar? Porque comunicação, além de tudo, é saber o que falar, como falar e quando falar. Porque se a gente comete um equívoco em uma dessas 3, a gente pode pôr tudo a perder. A comunicação certa no momento errado gera ruído. A comunicação certa no canal errado gera ruído. E a comunicação com muita informação, mas passada de uma forma equivocada, também gera ruído. Percebe aí, faz uma autoanálise. Quantas vezes no dia existem falhas de comunicação, não só no trabalho, em casa mesmo, a gente quer que o nosso marido tenha uma interpretação do que a gente falou, ou a gente quer que a nossa mãe, nosso pai, nossos filhos compreendam a nossa mensagem, mas eles não têm o mesmo recurso de informação que a gente. E aí a gente fica bravo, aí gera uma crise. Ou acontece o mesmo no trabalho. Então perceba qual a importância que você está dando para a comunicação no seu dia a dia. Você está utilizando ela como aliada ou ela está se transformando na sua grande vilã? A falta de posicionamento, a falta de uma comunicação estratégica, ela acaba se transformando na grande vilã da sua vida. E aí, sabe o que acontece? Você vai se sentindo frustrada, estagnada e aquele tão sonhado crescimento profissional que a gente espera, aquela relação, né, tão tranquila, na sua casa, com seus filhos, com a sua família, também não acontece, muitas vezes, por falha na comunicação, por falha de posicionamento. Então, o convite aqui é o seguinte, é para a gente refletir. A gente se comunica de uma mensagem, de uma forma que o outro entende? Não. O que eu ando cometendo?
Quais são os meus principais erros de comunicação? E aí, calma. Porque a gente não faz tudo errado também na vida. A gente faz muita coisa boa. E você só chegou num patamar profissional porque você tem muitas competências. Mas talvez você chegue num patamar profissional que você não está passando para o outro que você pode ir além. Você não está se posicionando de uma forma que você demonstra para o outro que você pode mais, que você pode assumir uma liderança, que você pode assumir uma equipe maior, que você pode crescer profissionalmente. Porque quando você senta numa mesa de reunião, você fica acuado, você tem vergonha, você tem medo de expor suas ideias, ou a sua voz é abafada. Numa reunião, por exemplo, de uma mulher com muitos homens, isso acontece com muita frequência. A gente recua a cadeira. Tá certo isso? Não, a gente tem que ter o mesmo poder de comunicação que eles. A gente não pode deixar que a nossa voz seja abafada. E aí o nosso posicionamento, a nossa entonação de voz faz toda a diferença. E como é que eu faço isso, Fabi? Treinando. Comunicação é uma habilidade que a gente treina, não é dom. Eu costumo colocar nas minhas redes sociais, muita gente já deve ter visto, quando eu comecei na minha carreira, que eu falava assim, né? Oi, não sei o quê. E aí, com mais de 20 anos aí de trajetória, hoje eu tenho uma outra forma de me comunicar. Eu tenho um poder de comunicação, eu tenho um poder de convencimento diante das pessoas. Mas por que isso? Porque eu treinei, porque eu faço uso da comunicação como a minha aliada. Mas eu preciso perceber as nuances, eu preciso perceber a necessidade do outro para eu poder gerar o impacto, para eu poder gerar essa conexão. Então é fundamental a gente treinar a comunicação. E o nosso treino de comunicação começa com um exercício que eu vou deixar aqui para vocês. É o chamado exercício das forças. Você vai olhar para você, porque comunicação é também um exercício de autoconhecimento. O que eu sou muito boa? No que as pessoas, quando lembram de mim, elas lembram de... Coloca aí, 3 questões. Eu vou dar um exemplo aqui, meu. Quando as pessoas lembram de mim, muitas pessoas lembram do poder de comunicação. Nossa, a Fabi comunica bem. Ok, que bom, né? Chegamos nesse patamar da vida, eu quero que as pessoas realmente tenham essa boa lembrança. Ah, a Fabi é divertida. Ah, a Fabi sempre conta histórias. A Fabi é brava. Muita gente acha que eu sou brava. Mas não é. Talvez o tom assertivo, as pessoas tenham essa percepção, que tem, né, aquela visão que a mulher tem que ser mais tranquila, um tom mais leve. E não, a gente tem que respeitar a forma como cada um se comunica. A autenticidade é o diamante da comunicação. Quanto mais autêntico você é, quanto mais verdadeiro você é, mais conexão você gera com o outro. E para ser autêntico, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de abraçar as nossas vulnerabilidades. A gente tem que ter coragem de realmente a gente perceber quais são os meus pontos fortes e aqueles que eu também não sou tão boa. Então tá bom, então eu vou trabalhar aqui nos meus pontos fortes e esses que eu não sou tão boa, eu também não vou destacar. Por quê? Porque aqui eu domino, aqui eu comando e aqui eu vou treinar para poder melhorar. Mas é nos meus pontos fortes que eu vou me firmar, que eu vou me posicionar. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, para a gente ter a nossa comunicação como destaque, para a gente ter esse posicionamento que leva, com certeza, a um crescimento profissional. Várias pesquisas indicam que profissionais que têm um poder de oratória, um poder de comunicação, ganham 4 vezes mais. Você muitas vezes vê pessoas no seu dia a dia com um conhecimento muito menor que o seu, mas em cargos de liderança. Percebe como ele se comunica? Percebe a forma como ele se posiciona? Ou ela se posiciona? E é esse um exercício cada vez maior para nós mulheres. A gente muitas vezes chega num patamar da carreira e para, né? Diversas bandeirinhas aí que eu falo que a gente tem que pegar todos os dias, e aí a gente não se posiciona nas nossas necessidades, na nossa forma de falar, na nossa forma de expressar as nossas ideias, construir narrativas envolventes. E tudo isso é treino. Tudo isso a gente pode levar para o nosso dia a dia e gerar um posicionamento maior.
Sabe ser lembrado? Aquela máxima, quem não é visto não é lembrado, ela é muito verdadeira. E a gente só vai ser lembrado se a gente se posicionar. Se a gente não ficar com medo de colocar as nossas ideias numa reunião, se a gente não tiver medo de ir sim para as redes sociais, colocar ali o nosso conhecimento, dividir com o outro. Quanto conhecimento você tem aí que você está guardando só para você, esperando que talvez algum dia alguém queira te ouvir? Você já percebeu, conhece algum gênio mágico que bate na porta e fala: Nossa, agora chegou a sua vez, por favor, fale tudo que você tem, conte-me tudo. Não existe isso. O nosso espaço, quem tem que buscar é a gente mesma. A gente tem que querer esse espaço. A gente tem que querer buscar essa transformação. E por isso, eu quero realmente, nessa série aí que a gente vai fazer, de 4 preparações aqui para uma Masterclass, que eu vou fazer com vocês no final de março. Então, aqui já vai estar o link para você se inscrever no Grupo VIP da Fabi. Nesse Grupo VIP da Fabi vai estar o convite para a Masterclass, que vai acontecer na última semana de março, onde a gente vai, durante 3 horas, transformar a sua comunicação, transformar o seu posicionamento, de uma forma que você traga a comunicação como a sua maior aliada. Faça dela uma ferramenta para o seu crescimento profissional. Quem se comunica bem tem mais reconhecimento, mais rentabilidade e, com certeza, consegue uma vida com mais resultados. É isso que todo mundo quer. A gente quer um resultado tanto na vida profissional quanto na nossa vida pessoal. E qual é a ferramenta que a gente pode usar para esses resultados tão desejados? A única habilidade que a gente usa da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. A tal da comunicação. Tem gente que até dormindo usa a comunicação, né? Tem aqueles que falam mais. Mas é a habilidade que a gente mais usa ao longo do dia. E quantas pessoas treinam a comunicação? A maioria não treina. A maioria acha que fala e por isso se comunica. E aí que está o grande erro. E é esse o meu convite para você. Vamos treinar a comunicação. Vamos fazer da comunicação a nossa, sim, a nossa grande aliada. A comunicação nos leva da sombra ao protagonismo. A comunicação traz essa luz que você precisa para esse crescimento profissional tão desejado, para esse posicionamento tão necessário, principalmente nos dias de hoje. Não existe mais a nossa vida online e a nossa vida offline. Por quê? A nossa autoridade, a nossa credibilidade, a nossa visibilidade está diretamente relacionado à forma como a gente é visto, a nossa marca pessoal. O que as pessoas falam de você? Como você é visto? Todo o seu potencial você está conseguindo transmitir para o outro? Falta aí realmente elementos, ferramentas para que todas as suas potencialidades sejam vistas? Então vamos trabalhar isso, vamos trabalhar de uma forma que você consiga se destacar, que você consiga ser o protagonista da sua história. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem pontos fortes e todo mundo pode se destacar. O que a gente precisa, na maioria das vezes, é das nossas ferramentas. Eu falo por mim. Eu passei aí 20 anos contando a história do outro. Até que um momento eu falei, não, eu quero também ser protagonista da minha história. Eu também quero contar para os outros a minha história, me posicionar. E aí eu fui fazer o exercício das forças que eu falei para vocês lá atrás. Quais são as minhas potencialidades? O que eu posso dividir com os outros? E é o meu poder de comunicação que eu quero também que você tenha. Então, a partir daí, eu consegui transformar a minha vida, eu consegui ter essa tão sonhada liberdade de tempo, né, para estar mais com os meus filhos. Hoje eu trabalho muito, mas eu consigo administrar a minha agenda. Eu tinha uma rotina completamente louca, à mercê da TV. Então, um dia eu estava em São Paulo, um dia eu estava no Rio, um dia eu estava no Nordeste, outro dia eu estava do outro lado do mundo. E ok, eu tenho uma trajetória aí de muito orgulho com a minha vida de repórter. Mas eu me senti também estagnada. Eu quero mais. Eu não estou me sentindo desafiada. O que eu posso fazer para mudar essa chave? Foi quando eu saí da vida de repórter para os treinamentos de comunicação, para as palestras.
Então a gente tem que buscar onde estão as nossas forças, o que a gente quer para a gente chegar a essa felicidade, para viver o agora bem. Porque a gente fica sempre pensando, e se? Mas quando? Não, é hoje. É hoje que você tem que tomar a atitude, a decisão de fazer da comunicação a sua aliada, de gerar esse posicionamento, essa autoridade, sair da sombra ao protagonismo e deixar de ser esse profissional com muito potencial e pouco resultado. Então agora você vai lá no link que está aqui na descrição desse vídeo, se inscreve para a Masterclass Vozes Autênticas. A gente vai trabalhar as estratégias de uma comunicação muito mais efetiva e o seu posicionamento para gerar autoridade e a visibilidade. E no próximo Falas que Conectam, a gente continua falando de como a comunicação transformou a minha vida e pode transformar também a sua. Até o próximo Falas que Conectam e se inscreve lá. Vem para o grupo VIP da Fabi e vamos realmente dar luz a toda a sua história.